Igreja, queridos irmãos, né? Estudantes da boa palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema aí muito interessante que é sobre dinheiro, né? Quem gosta de dinheiro aí? Quem gosta de dinheiro, né? Que pergunta é essa, né? Ou poderia falar como aquele grande comunicador, né? Quem quer dinheiro, né? Como diz o Silvio Santos, né? Acho que ninguém nega ali na hora, né? Quem quer dinheiro, né? Mas a Bíblia também trata do dinheiro, das riquezas. Nós vamos olhar essa dinâmica, como que se dá aí nas Escrituras, tá? Eu vou colocar um mute aqui geral, depois se alguém quiser falar, pode abrir o som. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês, aliás, né? E pode usar o chat para escrever enquanto abrir o som, tá? Eu vou começar aqui com a projeção. Espera aí que eu tenho muitos arquivos abertos e tem alguns que não é para agora, tá? Ok. Pronto. Eu vou já compartilhar. Começar. Ok. Então, vamos lá. Aqui, né? Bom, então, o nosso tema da aula é dinheiro para que te quero, né? Dinheiro para que te quero, né? E aqui eu começo com a pergunta. Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam. Hoje, assim, do nada, não foi planejado, tá? Não foi nada planejado, mas hoje eu encontrei o Edson, e o Edson já comentou alguma coisa disso comigo sem eu ter mencionado nada da aula. E ele falou que não tinha lido ainda a lição, né? Mas ele acabou já comentando. Então, entramos na dinâmica durante o dia já. E eu quero que vocês tentem aí responder o que vocês pensam sobre o dinheiro. É bênção ou maldição? Bênção de promover o bem, né? Bênção de coisas boas que traz o bem. Maldição tem ali a palavra mal no sentido, né? Então, mal traz o mal, né? Gera o mal. Dinheiro. É bênção ou maldição? Eu gostaria que vocês comentassem, eu gostaria de saber aí os comentários sobre essa pergunta. Quem vai começar a falar? Eu fechei os microfones, só tem que abrir. Quem vai começar? Pode ser eu, Ana Paula? Pode, Paula, que compartilhando aqui some alguns rostinhos, mas vamos ouvir a Paula. Diga, Paula. Dinheiro é bênção, né, Alexandre? Dinheiro é bênção. Você não pode colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Ele, no devido lugar dele, ele é bênção. Afinal de contas, é com ele que você adquire seus bens necessários para o dia a dia, né? Então, eu entendo que o dinheiro ele é bênção, desde que bem utilizado, desde que bem administrado, e a gente entendendo que o dinheiro tem o lugar dele. É dinheiro, é um bem material. Ok. Vamos lá, parece que alguém discorda, né? Não, é brincadeira, eu não sei se alguém discorda. Mas eu gostaria de mais opinião, ou para agregar, confirmar o que a Paula disse, ou você não concorda, fala, olha, eu acho que não é bem assim. Eu gostaria de ouvir mais pessoas. O dinheiro é bênção ou maldição? Professor Alexandre. Celso, diga, Celso. Celso. Não, ele, na verdade, ele é neutro, né? Ele é um bem. A utilização que você der a ele que vai direcionar se vai ser uma bênção ou se vai ser uma maldição. Olha aí. O Celso é danado, hein? Eu coloco a opção A, bênção, a opção B, maldição. E ele inventou a opção C. NDA. Falou, é neutro. Ele colocou a opção C, é neutro, né? E aí, ele, segundo o Celso, é a pessoa que vai pelo seu uso. É isso, Celso? Que vai pelo Exatamente, uso. vai direcionar para ser uma bênção ou vai direcionar para ser uma maldição. Ok. Então, o Celso está agregando aí mais uma informação, né? E a Paula não disse algo tão diferente, né? Ela disse lá que é um bem, né? Um bem que a gente vai usar e ela focou na positividade do uso bem feito do dinheiro. Mais alguém para falar? O dinheiro é bênção, maldição? Olha lá atrás, aquele ali quem que é? É o Benjamin Franklin, né? É ele, né? Lá do dólar, né? Mais alguém para comentar aí? Ô, pastor. Fala, Jailton. Eu acho que o problema não está no dinheiro em si, está no homem, né? No homem?
É o que o irmão Celso falou. Ok, né? Então, no caso Ô, aí do Alexandre, uso, vamos ver. você está no meio do dinheiro, Alexandre. Então, estou vendo aqui uma porção de dinheiro aqui, ó. Quem criou o Mas dinheiro? diga, Edson, você entrou aí para falar que eu estou no meio do dinheiro, mas dá a sua opinião agora também aí, vamos lá. Ou você vai deixar para Não, mim eu acho falar? Não que sei, né? o dinheiro é uma bênção na mão daquele que reconhece que ele vem para ele para servir. Dinheiro é para servir. Eu não Dinheiro é sei para qual é servir? o Olha, dinheiro é para você servir, o Edson né? falou um negócio que vai aparecer na aula aí mais à frente, hein? E eu não li porque eu gosto da tua surpresa. Mas eu acho que a gente serve, e o dinheiro é uma ferramenta que você pode usar para servir. Às vezes, você não pode ir num campo missionário, mas você pode mandar um dinheiro para o missionário, né? Ok. Então, eu li uma história antigamente, não sei se é verdadeiro ou não, mas um desses fabricantes de dentifrícios aí, ele começou dando 10%, depois deu 20%, depois ele acabou dando 90% e ficou com 10%. É um milionário no mundo, né? Então, depende do uso. Agora, eu gostaria que alguém, não está aqui a pergunta, né, mas para pensar do outro lado da maldição, né, eu gostaria que alguém aqui, se souber, se houver uma lembrança, né, vocês conhecem alguém que depois que ganhou dinheiro mudou? A pessoa até que era boa, a pessoa era mais generosa, a pessoa tinha uma vida mais ética e de repente a pessoa começou a ganhar muito dinheiro e acabou se corrompendo, acabou mudando. Vocês conhecem alguém que passou por um processo assim? Tem alguém que conhece alguma pessoa que de repente o dinheiro na vida dela, ela não teve controle, né? Ela não conseguiu se controlar e acabou se afastando daquilo que ela era, talvez até se afastou dos irmãos, ficou mais orgulhosa, ou alguma outra situação. Alguém conhece alguma história assim? Poderia contar? Ou ninguém aqui? Sim, Eu pode não falar. conheço. Não conhece? Não conheço. Alguém conhece alguma pessoa assim? Na Edson? minha juventude, Sim, posso falar? pode. Na minha juventude, nós tínhamos uma banda lá no interior que a gente tocava, saía com o pastor para fazer evangelismo e tal. E um dos nossos amigos, um dos mais velhos, ele ganhou e com um ganho que ele teve, ele comprou uma lambreta na época, né? Acredita, irmão, que depois daquela lambreta, ele abandonou a gente, abandonou o evangelho e nunca mais a gente conviveu. Então, é um mau uso do dinheiro. Ele ganhou um veículo que nós não tínhamos, mas ele já tinha, uma lambreta novinha. Quem é da minha idade sabe que era um sonho, né? E aí ele simplesmente não ia mais às reuniões, viajava para lá e para cá e acabou esfriando e afastando da igreja. Então, pode existir algum perigo, né? Não sei se o Eugênio, né? O Eugênio, o Edson, eu falo Eugênio e o Edson porque eles devem ter muitos clientes ao longo da vida, devem ter conhecido muitas pessoas, né? Nas experiências profissionais, né? Por isso que talvez eles tenham algumas histórias para contar, não sei se tem também, né? De pessoas que talvez mudou, né? Olha, temos alguns exemplos, eu não preciso citar nenhum nome específico, né? Mas eu acho que vocês conhecem exemplos do meio evangélico, né? De pessoas que mudaram um pouco, né? Alguns pastores, né? Que no começo tinham uma igreja, uma vida muito humilde e que ao longo do tempo, né? Deus abençoou, né? Entre aspas, né? Não sei de onde que vem os recursos, se é uma uso do dinheiro. Pastores que ficaram milionários, né? E talvez se afasta mais do povo, não tem mais aquele contato com o povo, né? Nós temos grandes igrejas, principalmente as igrejas de prosperidade, né? Que acaba, infelizmente, aparentemente, né? Criando esse afastamento também, né? Mercantilizaram o nome de Jesus, né? Virou uma fonte de ganhar dinheiro, né? Agora, eu preferia a época do escambo. Na época do Escambo. escambo, da troca. Da troca, entendi. E, na verdade, né? Pode falar, Eugênio.
Não, e na verdade, né, se levarmos aí, eu acho que todos os pareceres que foram dados estão corretos, né? Mas não deixa de ser uma troca. Você recebe o dinheiro e depende do que você faz com ele, né? Se a gente, que foi criado pelo homem, o dinheiro, né? Então, é algo que realmente, né, levando aí de uma forma mais filosófica, né, poderíamos encarar o dinheiro como uma coisa qualquer. Lógico que tem um valor econômico embutido nele, né, que você troca, né? Você precisa para alimentação, para se sobreviver, mas não deixa de ser sempre uma troca, né? De algo mais valorizado por algo que você vai se alimentar. Vejo dessa forma. E entendo corretamente também todas as colocações que foram feitas, né? Se você tiver um coração generoso, se você tiver um coração que realmente te facilita você realmente doar, né? E ver o quanto realmente você possa caminhar nesse sentido, o dinheiro passa a ser muito importante, não só para você, mas para aquelas pessoas com quem você possa colaborar. De fato, concordo, irmão Eugênio. E nós temos, cada caso é um caso, né? Cada pessoa, cada vida é uma história, né? É verdade. Cada história nossa é uma história singular, né? Então, o Jailton tem uma história de vida, o Edson tem uma história de vida, a Ruth tem uma história de vida, cada ser humano é singular em sua história e cada um tem uma dinâmica de sentimentos, de emoções e de circunstâncias, né? Nós temos pessoas que são fiéis no pouco, que são fiéis no muito também, né? Nós temos pessoas que, infelizmente, quando acabam adquirindo poder, seja o econômico ou político, elas mudam, né? Nós temos muitos políticos, sem precisar ficar citando nomes também, muitos políticos em toda a história, tá? Que tiveram um tom muito revolucionário de mudança social, de transformação, né? Mas quando chegaram ao poder, depois acabaram pegos em histórias de corrupção, né? Mas que eu não duvido da sinceridade deles nos movimentos iniciais de querer uma mudança, uma transformação, né? De origem simples e tal. Tem um filme que chama Morte ao Rei, que conta a história da Revolução Inglesa, né? Quando o Oliver Cromwell, que ele era o líder do exército do parlamento inglês, o rei foi vencido numa guerra civil na metade do século XVII e ele se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra. E o começo do filme tem uma frase que é assim: a coroa corrompe, né? E o filme vai mostrar justamente essa ideia de um Oliver Cromwell, que era alguém que queria o melhor para o povo, para a sociedade, que era contra o absolutismo do rei, e queria uma república, né? E virou uma república puritana, né? Com ideias muito interessantes, mas quando ele chega ao poder, ele assume o título de Lorde Protetor, um título vitalício, e ele meio que tenta ser o rei, né? Então, parece que quando ele chegou ao poder, ele se tornou aquilo que ele era contra, né? Em determinada medida. Então, nós temos ao longo da história alguns exemplos assim de pessoas que aparentemente, né, se corromperam quando tiveram acesso ao poder, né? Pessoas que eram mais simples e humildes e que, de repente, num cargo mais importante, mudaram de postura. O Fernando que me chamou agora, vamos lá, Fernando. Oi, Alexandre, tudo bem? Opa, tudo bem, Fernando? Tudo bem. Posso fazer um comentário, Alexandre? Opa, claro, seja bem-vindo. Tomou café? Já, terminei de tomar café. Eu tava escondidinho tomando café com queijo. Olha, eu sei que já está no momento aqui da gravação, né? Essa é a que fica, né? Mas o segredo vai para o ar, tá? O especialista em fazer café em Taubaté é o Fernando, tá? Então Então fazendo cafezinho. Não, é que a gente comentou aqui, certamente, que o dinheiro não seria nem bênção nem maldição, mas a utilização dele, né? A finalidade que você dá para ele, como que você vê o dinheiro. Eu acrescentaria mais um outro ponto aí, Alexandre. Eu entendo também que, às vezes, o dinheiro adquirido de forma ilícita, ele se torna uma maldição. Aquele dinheiro fácil,
que você não adquire justamente, ele se vira contra você, ele vira uma maldição. E aquele dinheiro honesto que você ganha honestamente, ele se torna uma bênção. Eu acho que tem esse outro ponto também. Uma outra coisa, eu acho que é o dinheiro vem para o seu bem-estar, né? Para a sua vida, para o seu bem-estar, da sua família. E eu acho que um outro problema é quando você tem muito mais, mas muito mais do que você precisa para sobreviver. Eu acho que isso gera um outro problema também, porque você perde o valor e a noção do dinheiro. Você tem muito mais do que você precisa. Eu acho que isso gera um problema, ou pode gerar um problema. E com relação ao seu comentário, em relação a pastores que se tornaram milionários e se desviaram, eu acho que talvez não seja exatamente isso. Eu acho que eles já entraram no evangelho já desviados. A intenção dele é se tornar milionário e se tornar milionários. Porque eu conheço um monte de pastores que estão no evangelho até hoje não viraram milionários, porque só alguns viraram. E já entraram com essa intenção. É como a gente vê na política e no funcionalismo público. Ele já entra corrupto, ele não se torna corrupto lá dentro, ele já entra corrupto. De fato, né? Como eu concordo com o Fernando em grande parte, né? Mas fazendo aquela ressalva que eu comentei, né? Que cada história é específica, né? Cada história é diferente, né? Então, o pastor Ed René, né, uma vez ele comentando sobre esses abusos na fé, ele falou que de 3 casos, pode ser 3 casos, né? Ele diz quando vê esses pastores assim. Ele falou, ou é caso de polícia, ou é caso de um psicólogo, né? Ou é caso de exorcismo. Falou, ou o cara, de fato, né, já veio com a intenção de enganar, de roubar, é caso de polícia, ou o cara tem algum problema psicológico e tem esses desvios assim de entendimento, né? Ou é um caso do mal que está implantado dentro do cara, que não pode ser, né? Tem coisas que a gente assiste que fica até... não tem palavras, né? Não sei se vocês se lembram do programa... agora esqueci o nome do programa. Era um programa com um tom de comédia e tinha no final lá o Top 5, né? Tinha o Marcelo Taz no programa e tal, e ele passava 5 coisas assim que foi absurda, que foi ao ar na televisão. Uma vez ele mostrou um dos absurdos que foi... E aí eu vou falar o nome da igreja, porque passou na televisão, né? A Igreja Universal vendendo chaveirinho de caveira, né? Aliás, mostrando um chaveirinho de caveira, e lá um pastor dava um testemunho dizendo que uma mulher teve um filho, que era um tipo de filho do diabo, algum negócio assim, que foi a caveira que nasceu, mas era um chaveirinho, ele mostrava assim, era nítido que era um chaveirinho de feira. Não sei se vocês lembram dos chaveirinhos de caveira, assim. E mostrando isso em rede nacional, na televisão. Então, são coisas que a gente assiste ou observa, né? E a gente fala, mas como que pode, né, uma igreja se render a determinadas práticas que, assim, não tem nem palavra, né? Tem alguns abusos, né? Vender uma toalhinha ungida. Tem algumas coisas que você olha e fala, como é que pode, né? E tem mercado, né? E tem público para isso, né? Esse é um problema pior ainda, né? Mas vamos avançar aqui. Agora, tem um detalhe, né? O dinheiro pode ser uma tentação, né? É o que nós vamos ver aqui na sequência, né? E aí a gente comenta mais algumas coisas depois. O texto central nosso é Eclesiastes capítulo 5. Eu vou pular a leitura dele agora, pois ele vai aparecer em um subtítulo à frente, tá? E aí a gente vai olhar até esse mesmo texto em outras versões que dá um entendimento talvez mais claro. Aqui seriam algumas das nossas propostas, tá? Acho que os nossos objetivos seria um tanto esse. Às vezes eu deixo para mostrar isso no final, mas eu já coloquei no começo, ó, relembrar os perigos das riquezas são grandes e o amor ao dinheiro é o que compromete, né? Então, relembrar que a riqueza ela pode ser boa, mas oferece alguns perigos, né? Quando a gente está falando em riqueza, talvez seja no tom que o Fernando disse agora, né? Que só tem demais, né? Além do necessário. Lembrando que, na verdade, a Bíblia não diz, em Paulo, né, pelo menos, que é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Então, existe uma especificação. Depois, a ideia de sentir, né, um sentimento, a necessidade de viver de modo organizado e saudável para o seu sustento e ajudar os que necessitam, né? A necessidade da gente conseguir se organizar economicamente, financeiramente, isso é muito bom.
uma vida saudável, uma vida, eu acho que é desejável, eu entendo que é desejável, e que Deus também deseja isso. A palavra paz do hebraico, lá o shalom, é muito mais do que paz, né? Quando ele fala lá da paz na cidade, ou do shalom, é uma paz que inclui o homem numa situação muito mais ampla, né? Um bem-estar que vai da saúde, a questão espiritual, a questão com o próximo, a questão muito mais ampla. E o dinheiro ele pode ajudar nesse sentido. Agir, né? Viver feliz e agradecido. A nossa ação. Eu gostaria que a nossa ação, a partir dessa aula, fosse de ter uma vida feliz e agradecida diante de Deus e dos homens, confiando nas provisões de Deus em nosso caminho, que será a bênção do contentamento que nós vamos ver depois, lá no finalzinho da aula. Nós temos aqui algumas outras reflexões. Olha, o dinheiro, quando a gente falar em dinheiro, estamos falando em riquezas, tá? A Bíblia às vezes usa o termo riquezas, mas aqui vai equivaler ao dinheiro aqui, né? Então, o dinheiro ou riquezas tem o poder de influenciar a nossa vida de várias formas. Do modo positivo, negativo, a falta do dinheiro, né? Ou o excesso do dinheiro, de várias formas o dinheiro acaba influenciando a nossa vida. E a nossa sociedade ainda mais. Eu coloquei aqui, o dinheiro, riqueza, é um dos principais motores da nossa sociedade. Então, uma das coisas que move mais a nossa sociedade, assim, é a questão do dinheiro. O dinheiro é um grande motor, tem uma grande força para mover as dinâmicas da nossa sociedade em muitos sentidos. Aí eu coloco aqui, isso não está na revista, tá? Eu que estou colocando, apesar de não ser o único motivo, em grande medida, aí é uma opinião minha, tá? Em grande medida, Karl Marx, o Karl Marx mesmo, tá? Do marxismo, tá? Ele parece, tá? Parece, tá? Acho que na hora de digitar eu falo comeu letra, tá? Parece ter acertado ao dizer que a história da humanidade tem sido uma história de luta de classes e fazer sua leitura dos movimentos históricos a partir da via econômica. Qual que é o problema que eu vejo no Karl Marx, tá? Eu, né, pessoalmente, tá? Eu acho que, em grande medida, ou em certa medida, ele faz uma leitura que muitos chamam de reducionista. Em qual sentido, né? Geralmente ele sempre analisa os eventos históricos pela via econômica, pelo olhar econômico, como se fosse o único fator determinante. Muitas vezes esquecendo de considerar fatores políticos, sociais, tá? Outros fatores que também influenciam um evento histórico. Mas eu acho que, a minha opinião, tá? Que em grande medida os movimentos históricos foram conduzidos com interesses econômicos, né? E quando ele fala da luta de classes, ele observa algo que talvez não seja a única coisa, mas que de fato acontece e aconteceu. De oposições, né? Por exemplo, no Império Romano nós tínhamos patrícios e plebeus, na Idade Média nós tínhamos a nobreza e os servos, né? Sempre uma classe mais poderosa e uma classe inferior, e aquela classe de cima, e eu gosto do desenho de pirâmide social, né? Pois ele exemplifica bem a ideia. Uma pirâmide social, agora que me veio a ideia, eu poderia ter colocado qualquer uma aqui. Geralmente, a parte que cabe menos pessoas, o espaço menor, é o topo. E o topo sempre representa quem tem mais poder, seja o econômico, seja o político. E, de fato, né, quem tem mais poder é um grupo menor. Conforme você desce a pirâmide, ela fica maior e cabe mais pessoas. E a base das pirâmides sociais, e aí de qualquer leitura, tá? Tanto faz ser marxista ou se não é, qualquer leitura usa muitas vezes pirâmide social, e a base é onde cabe mais pessoas, né? Seja na época dos escravos, dos servos, né? Dos plebeus. E a base é o que sustenta a parte de cima. Qualquer prédio, se você tirar o andar de baixo, os de cima vão cair. Então, parece que ao longo da história, de fato, né, houve, ou na maioria dos casos, houve uma elite, um grupo que se apropriou, ou se sustentou, ou se manteve usando os recursos da parte de baixo e muitas vezes de forma exploratória, né? Muitas vezes de forma exploratória. Os doutores aqui, advogados da sala, né, que eu tenho certeza que amam a lei, né, me parece também que muitas vezes, se não é a força da lei,
muitas explorações teriam se mantido, né? Se não fosse a lei proibir o trabalho infantil, se não fosse a lei igualar o salário da mulher ao do homem, se não fosse a lei, né, proibir certos trabalhos que oferecem perigo, né, a insalubridade, coisas do tipo, parece que muitas empresas e muitos negócios continuariam existindo se não fosse algumas proibições. Mas, repito, né, eu acho aqui que, em certa medida, não 100%, não concordo com tudo, mas em certa medida o Karl Marx acertou. E fica uma indicação de livro, que é esse daqui, ó. Visões e Ilusões Políticas, tá? Uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Esse livro eu li ele já, ele é muito bom. Esse livro é da editora Vida. O autor, ele faz uma análise de todas as ideologias políticas e ele vai trabalhar no sentido não de defender nenhuma delas, ele vai trabalhar no sentido de mostrar que todas as ideologias foram criadas em um mundo caído. E todas vão ter a marca da queda, mas a humanidade também tem uma marca divina. Então, as ideologias, elas tentam melhorar a partir do seu ponto de vista, a sociedade. Mas elas têm a marca da queda também. Então, ele vai tentar mostrar que as diversas ideologias têm muitos pontos interessantes de acerto, mas tem outros pontos negativos também. E aí ele trabalha uma perspectiva mais do evangelho, né? E eu concordo também é um livro profundo no conhecimento, você vê muita citação de filósofos e de especialistas de cada ideologia que ele apresenta, tá? Seja mais de direita, mais de esquerda, mais nacionalista, ele vai apresentando, é um livro sensacional, para quem quer talvez aprofundar um conceito mais teológico e cristão das ideologias, vale a pena, tá? Vale a pena, é um livro que eu indico. Aí eu coloco aqui o que apresenta na revista, né? E aí, começando, foi o Celso, né? Olha aí, Celso, você acertou, né? Como a revista apresenta, né? De certa forma, o dinheiro é neutro. É um objeto, não sendo nem bênção nem maldição. Então, o dinheiro em si, né? Ele é um objeto. E o objeto, a gente vai entender que ele é neutro, ele não tem consciência, né? O dinheiro, ele não vai matar ninguém, ele enquanto objeto, né? Ele não vai fazer ninguém passar fome e ninguém ter comida. Ele é o papel, né? Ou qualquer outra riqueza que a gente pensar, seja moeda, ele vai estar ali parado, né? Nós, seres conscientes, é quem damos sentido, valor e uso devido ou indevido para o bem ou para o mal, né? Então, parece, de fato, que, como disse aqui, acho que quase todos ou todos, né, é a pessoa, né, que conscientemente, ou talvez inconscientemente, mas é a pessoa, o ser humano, quem vai dar o sentido de bênção ou de maldição do dinheiro. Entretanto, tem um porém aqui, tá? Então, tem um porém, calma aí. Lá no final da aula, se vocês quiserem também opinar sobre esse porém, a gente fala no finalzinho, tá? Entretanto, é curioso, aqui é uma curiosidade, tá? Como de alguma forma, aí eu coloquei uma interrogação metafórica, né? A Bíblia parece, ficou para de novo, tá? Era parece ali, tá? A Bíblia parece personificar o dinheiro. E aí tem o texto que nós vamos ver. Então, pelo menos nesse texto, ainda que Paulo diga o amor ao dinheiro, né? Lá ele coloca o dinheiro como neutro, é o amor ao dinheiro, que o ser humano que vai amar o dinheiro ou não. Então, Paulo mostra a ação do ser humano. Mas aqui parece que existe uma certa personificação do dinheiro, né? Olha como Jesus apresenta esse texto aqui, né? O Mateus apresenta um dito de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu acho curioso esse texto. Quando eu era adolescente, eu tinha certeza que eu acho que o escritor devia ter errado, né? Devia ser, ninguém pode servir a Deus ou ao diabo, né? Falava, não, está pondo uma oposição, deve ser Deus e o diabo, né? Mas não é isso, né? Ou é o mundo, né? O diabo, a carne e o mundo, alguns gostam de lembrar, aparentemente, primeira epístola de João trabalha alguma coisa nesse sentido, né? Mas aqui ele apresenta o dinheiro como um senhor, e a pessoa vai decidir-se por um deles. Então,
Deus ou dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Ou você se dedica a um e despreza o outro. Ou você se devota a um e repudia o outro. Não podeis servir a dois senhores. Nesse texto, Deus é um senhor e o dinheiro é um outro senhor. E a pessoa, ela precisa se decidir a qual senhor servir. E agora vocês entenderam porque eu falei que uma coisa que o Edson disse era interessante, né? Que ele falou que o dinheiro é servo, né? Então a gente tem que pôr esse dinheiro a serviço, então, né? Mas pensando só nesse texto, então a gente ficaria numa posição mais ou menos como essa aqui, né? Então, vamos ver, de alguma forma, a partir daquele texto de Mateus, de alguma forma o produto, o objeto, ele pode ser servido. E aqui é interessante, por isso que eu digo que parece uma personificação, é como se o dinheiro criasse uma persona, uma personalidade, como se fosse um ser, né? Talvez ali numa metáfora de Jesus, mas ele aparece como um ser que pode ser servido, que tem escravos, né? Porque a palavra ali de servo é para escravos, tá? Então, de alguma forma, o produto, o objeto, que a gente sabe que é inanimado, mas ele parece personificado porque ele pode ser servido e como uma divindade. Porque o oposto a servir ao dinheiro está a servir a Deus. O oposto a servir a Deus não está a um ídolo, né? E o Fernando aqui, que manja muito do hebraico, né, do Antigo Testamento, aí, e vocês também, né? Uma coisa que a gente esquece é que nós falamos Deus hoje e nós temos uma noção assim geral de Deus, né? Se você falar para alguém sobre Deus, você está entendendo que a pessoa está entendendo que Deus você está falando, correto? Se você chegar no metrô, né, e falar assim, é só Deus para nos ajudar, você está entendendo que todo mundo vai entender o tipo de Deus que você está tratando. Mas para os hebreus, por isso que eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que na Bíblia de Jerusalém, quando está o nome de Deus, Yahvé, está escrito Yahvé, né? As nossas Bíblias já traduz por Senhor, mas Senhor e Deus não é o nome é Yahvé. No Antigo Testamento, quando Elias confronta os profetas de Baal, ou outros profetas, ou Josué, digam agora quem vocês vão servir, eu e a minha casa serviremos a Yahvé, e vocês escolhem os deuses de vocês. Numa Bíblia de tradução comum, vai estar eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, para o hebreu ou para o judeu, ele especificava, o meu Deus é Yahvé. Né? Então, de alguma forma, esse texto é como se estivesse opondo duas divindades, né? Você não pode servir Yahvé, o Deus bíblico, ou o Senhor, né? Que aí é a ideia de Deus, o Deus da Bíblia, e você não pode servir ao mesmo tempo essa outra divindade. Parece que é um oposto de divindades, tá? Por isso que parece até uma personificação. Ou o dinheiro tratado como um ídolo, um verdadeiro ídolo. Eu coloquei aqui a imagem, né, que repete aqui, tem uma reflexão nesse site, voltemos ao Evangelho, mas eu gostei da imagem que lembra de Judas traindo Jesus por 30 moedas, né? E aqui eu vou colocar para vocês uma explicação de dois teólogos, tá? É uma do... Hoje eu estou com a memória ruim, viu? Estou com a memória ruim. Esqueci o nome do teólogo aqui. Aí depois eu lembro, eu tinha esquecido o nome da Meire aquela hora, né? E nem falei o nome do esposo dela, né? Que na verdade eu só sei o sobrenome, eu chamo de Vasconcelos. Mas depois o Fernando me fala o primeiro nome do esposo e todo mundo chama ele de Vasconcelos. A Meire na hora só me veio o nome, o sobrenome. Carlos. Carlos Alberto Vasconcelos. Eu conheço como Vasconcelos. Né? Mas vamos lá, minha memória está ruim hoje. Eu esqueci o nome do teólogo aqui, depois eu lembro, tá? Mas são dois que eu vou mostrar aqui. Ele apresenta assim, ó, para alguém criado no mundo antigo, essa afirmação é um comentário de Mateus 6, tá? Essa afirmação possuía muito mais força e clareza que para nós. Nossas versões dizem, ninguém pode servir a dois senhores. O original grego é muito mais contundente. A palavra que se utiliza para servir é o verbo dulain, ou dulain, né? Que significa ser escravo. A nossa está servir, mas originalmente é ser escravo.
é que para a gente parece que soa estranho falar você não pode ser escravo de Deus ou do dinheiro, né? Mas essa aplicação de Jesus era clara naquela época, pois o mundo daquela época sabia o que era ser escravo, né? Tinha escravos naquela época. Trata-se, portanto, de ser escravo de 2 amos. Além disso, a palavra traduzida por senhor é kurios, e em grego, kurios era o amo absoluto, o senhor de vida e morte. Possivelmente seria mais exato traduzir: ninguém pode ser escravo de 2 amos. Por quê? Né? Vamos continuar aqui. Ó. Para compreender tudo o que isso significa, implica, devemos lembrar 2 coisas com respeito à instituição da escravidão no mundo antigo. Em primeiro lugar, aos olhos da lei, o escravo não era uma pessoa, era uma coisa. Carecia absolutamente de direitos que fossem próprios. Seu amo, o dono dele, né, podia fazer dele absolutamente o que bem quisesse. Para a lei, o escravo era uma ferramenta viva. Seu amo podia vendê-lo, castigá-lo, descartá-lo e até matá-lo. Era sua posse de maneira tão complexa como eram seus bens materiais. Em segundo lugar, o escravo na antiguidade carecia completamente de tempo próprio. Ou seja, o escravo ele não tinha o tempo dele. O tempo do escravo era do amo. O que o amo mandasse, ele tinha que fazer. A vida do escravo não era dele, era do seu amo. Então, o dono dispunha da vida dele. Né? Por isso, você não poderia ter 2 amos, pois entraria em conflito. Um iria querer uma coisa, outro iria querer outra. Você não pode ter o seu tempo dedicado a 2 amos. Né? Todos os momentos de sua vida pertenciam ao seu amo. Então, esse texto ele é muito forte. Então, se a gente entender isso, significaria que o nosso tempo, a nossa vida e até a nossa morte, por um todo, ou ela é devotada a Deus ou é devotada às riquezas. Então, é um texto muito forte. E aqui é um outro comentarista que ele coloca outras coisas. Jesus segue dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Para os rabinos, e aqui acho que o Fernando, quem gosta de cultura hebraica, acho que vai gostar, né? A cultura do primeiro século. Para os rabinos judeus, as riquezas não eram, pelo menos em princípio, uma coisa moralmente imperdoável. Então, a riqueza é neutra. Olha, eu quero que vocês percebam como a ideia de riqueza ela foi mudando ao longo do tempo na cultura aqui judaica, tá? Ou dessa sociedade de Jesus. Tinha um dito, por exemplo, que declarava que a riqueza do seu vizinho, é um dito rabínico, tá? Que a riqueza do seu vizinho te seja tão cara a ti como é para ele. Quer dizer, que a pessoa deve considerar as posses materiais do próximo tão sacrossanta como as próprias. Ou seja, o carro do Edson, a casa do Edson, os bens do Edson, ele é tão importante como se fosse meu, né? Então, eu tenho que ter um olhar, assim como eu quero o bem da minha propriedade, eu tenho que desejar o bem da propriedade do Edson, do Eugênio, do Jailton, né? Eu tenho que ter um olhar positivo da propriedade, de querer o bem da propriedade, não só minha, mas da propriedade do meu irmão ou do meu parceiro, tá? Do meu vizinho, da pessoa da minha comunidade. Mas com o correr do tempo, a palavra que significava riquezas, em hebreu, mamon. Vocês lembram que tem algumas bíblias que deixam mamon, né? Não podeis servir a Deus e a mamon. Então, a palavra hebraica para riqueza é mamon. Então, essa palavra mamon foi modificando sutilmente o seu significado. Mamon provém de uma raiz que significa confiar. E, a princípio, ainda não era ruim. Olha que interessante. A princípio, queria dizer aquele dinheiro que confiamos a alguém para tê-lo seguro. Era a riqueza que se confiava aos cuidados de alguém. No primeiro momento, a ideia de confiar era eu pegar um bem que eu tenho, uma herança, uma riqueza, eu entrego para uma pessoa. Jailton, eu tenho um recurso, eu quero que você cuida dele para mim. Então, eu confio em você o cuidado da minha riqueza. Então, era nesse sentido, de confiar que o outro iria cuidar da sua riqueza. Mas, com o passar do tempo, chegou a significar não aquilo em que se confia, mas aquilo em que alguém põe a sua confiança. Então, aí mudou. No lugar de ser a confiança que eu tenho em alguém cuidando da riqueza,
passou a ser a confiança na riqueza. Olha como o termo ele foi deslocando, né? A confiança de alguém em zelar pela riqueza do outro para confiar na riqueza em si. E, finalmente, chegou a ser considerado uma espécie de divindade, né? E aí seria uma confiança como se fosse uma confiança em uma divindade, que Mamon vai me prover, vai me proteger, algo nesse sentido. Os homens não podem servir, isto é, ser escravos, né, de Deus e de Mamon, que é dinheiro ou riqueza, a um só tempo, porquanto ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são da essência da escravidão. A ideia da escravidão, a gente trabalha meio período, não é isso? Ou um período completo. Hoje, eu não estou a serviço da empresa que eu trabalho, mas um escravo, ele não tinha assim meio período, né? O escravo, ele era integral de alguém. Então, o termo que aparece aqui de escravo é que a pessoa tem a vida devotada ou a um ou a outro. O acúmulo de riqueza é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza as suas vítimas e as levam a desprezarem a Deus e a quem talvez tenha imaginado que poderia votar lealdade limitada. Agora, será que Jesus está contra a ideia de você poder poupar o dinheiro, né? Fazer uma poupança, alguma coisa do tipo? Né? Vamos ver o que tem mais aqui. Ó. O que leva os homens a juntarem possessões materiais e a darem ao dinheiro a posição suprema que se deve dar somente a Deus, não é apenas a cobiça. Então, aonde que vai estar o problema aqui, aparentemente, nesse texto, né? Como comenta esse teólogo que eu estou usando aqui. Ele vai colocar o seguinte, né? Que nós temos um problema de elevar o dinheiro a um status que nós deveríamos dar somente a Deus. Nós devemos confiar em Deus como provedor e aquele que cuida de nós em toda e qualquer circunstância. E parece que, de alguma forma, essa confiança começa a ser depositada à riqueza ou ao dinheiro. Como se a riqueza ou o dinheiro fosse uma persona, né, quase divina, que vai te prover em qualquer momento. E nós vamos ser levados ou pela cobiça, ou nós temos também a ideia, aí pega o contexto do Sermão da Montanha, aí eu acho que já entra bem para o contexto aqui do Sermão da Montanha, a indevida inquietação, é algo que Jesus vai tratar aqui, da inquietação. Quanto a se terão os meios para se prover, ou para prover-se de alimento e vestuário para si e os seus dependentes. Jesus aqui não está censurando, não está censurando a solícita provisão para o futuro. Ao invés disso, ele ordena aos seus discípulos que se abstenham de aborrecer-se indevidamente acerca do que o amanhã pode trazer. É nesse contexto que Jesus vai dizer que basta a cada dia o seu mal. É nesse contexto que Jesus vai dizer, olhai, né, os lírios do campo e as aves do céu. Então parece que nesse contexto, a inquietação era algo que mexia muito com as pessoas, aquela preocupação que levava até mesmo à oração que Jesus vai falar, que é como a dos pagãos, né? E Jesus vai mostrar uma tranquilidade que a pessoa deve ter, que ele diz, Deus sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. Olhe os lírios do campo. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então, de alguma forma, parece que a riqueza mexia com as pessoas para o lado da cobiça e da inquietação, de modo que as pessoas perdiam a paz, confiando que a riqueza fosse promover, talvez, a paz que ela não acaba encontrando na riqueza, gerando, ao contrário disso, certas inquietações. Vamos agora aos perigos que o livro nos mostra, a revista, tá? Primeiro perigo, proximidade com a injustiça. E aqui tem muitos versículos aqui, tá? Eclesiastes 5, 8 e 9. Lembra que eu disse que eu iria pular a leitura para a gente fazê-la depois, né? Então, vamos lá. Esse é o texto base, Eclesiastes 5, 8, até o comecinho do capítulo 6, tá? Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. E a Bíblia fala isso, a gente hoje fica, né? Maravilhado, né? Maravilhado é admirado, né? Puxa vida, como pode, né? Eu falei agora há pouco que eu não tenho palavras para descrever algumas coisas que acontecem, né? E o sábio está falando, não fica admirado com isso não, né?
Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo, né? E aqui eu vou colocar outras versões para a gente perceber, talvez numa linguagem mais próxima de nós. Tá? A NVT, olha como a NVT, nova versão transformadora, traduz esse texto. Não se surpreendam se em toda a terra você vir os pobres sofrendo opressão pelos poderosos, e a injustiça e o direito sendo pervertidos. Então, irmãos do direito, né, não se admirem, não fiquem surpresos, tá, se vocês virem a justiça e o direito sendo pervertido. Quem gosta aqui das questões sociais, não se surpreenda se você vê os pobres sofrendo a opressão de poderosos. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior, e a justiça se perde em meio à burocracia. Olha que versão aqui diferente, né? Que a NVT é uma variante da NVI, e ela tenta pôr numa linguagem um pouco mais aplicável para nós, né? A justiça se perde em meio à burocracia. Até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da terra. É curioso, talvez, a ideia de Salomão, e ele foi rei, né? Ou do autor aqui querer mostrar, que até o rei precisa do trabalho da base. Lembra da base da pirâmide? O agricultor, o camponês, até o rei se serve da terra. Então, o mais alto e poderoso, ele precisa do recurso que vem do mais baixo. Aí a linguagem de hoje. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando o direito deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. E isso não é do Brasil, tá? Ele está falando aí da época dele, Reino de Israel. Olha aí, Eugênio, né? A gente fala de Israel, né? Mas você acha que Israel não tinha problema, né? E é o rei Salomão que está falando, ele foi rei, né? Então, elas dizem, toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. E aqui tem uma reflexão de gênero literário, tá? Enquanto nos profetas esses fatos são colocados como denúncias e chamados ao arrependimento, aí eu coloquei só um versículo de exemplo, tá? Então, o que está descrito aqui, nos profetas, é uma denúncia. Então, Isaías, Amós, Miqueias, Jeremias, Ezequiel. Gente, a linguagem social desses profetas é muito profunda. Muito antes do marxismo, ou do comunismo, ou do socialismo, falar do direito dos mais pobres e necessitados, né? Os profetas, eles falaram muito forte sobre isso, né? E eles não eram marxistas, tá? É antes disso. O que eu quero dizer é que parece que, em certa medida, a igreja, ela perdeu, não todas as igrejas, mas perdeu a referência de condenar o que é condenável de opressão social. Porque tem gente que tem medo. Se eu falar isso, eu sou associado ao comunismo. E tem lugar que é mesmo, né? Não sei se vocês sabem, né? Eu já comentei, o Martin Luther King, ele era chamado de comunista em muitas igrejas nos Estados Unidos porque defendia o direito dos negros, né? E hoje está na moda, muitas vezes, condenar alguém, é de esquerda, né? Quer acabar com as igrejas e tal, coisa desse tipo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena as opressões, sim, né? Dentro de uma perspectiva bíblica, é claro. Agora, olha como Isaías condena. O tom do profeta é de condenação e chamar para arrepender. Isaías 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Isaías está condenando a formação de conglomerado de mansões e de latifúndios, né? A ideia de não vender a terra, de manter a herança, que vai lá do ano do jubileu, lá de Levíticos, que a palavra de Deus vai mostrar já na lei, que não tinha uma intenção de que alguém se tornasse dono de tudo e uma camada ficasse sem terras, né? Tentava de alguma forma evitar. Nos profetas aparece como condenação. Ai de vocês que estão juntando casa sobre casa, reunindo campo sobre campo, e não tem mais lugar para ninguém, e fica como único morador. Eu peguei só um exemplo. Mas se a gente pegar os profetas como de um modo geral,
Eles são muito fortes sobre isso. Eles vão falar muito do órfão, da viúva, do levita, né, do estrangeiro. Mas em Eclesiastes, a literatura é outra. Em Eclesiastes, ele retrata a cena. Ele só retrata, ele mostra. Olha, isso que está acontecendo, não fica admirado. O mundo está assim. Seria mais ou menos isso. O mundo está feio mesmo, o mundo está desse jeito. Não se admire se você vê o governo oprimindo, né? Acobertando as autoridades que estão abaixo, uma autoridade oprimindo a outra. Né? Então parece que em Eclesiastes é como se fosse... Isso aqui eu peguei da revista, tá? Elas tomam a forma de um álbum com retratos da vida real, retratando o dia a dia. Então, Eclesiastes tem um tom poético, né, e ele mostra como se fosse uma realidade. Tá? Mas não é uma realidade que nós devemos conformar. Né? E aí a ideia é a gente refletir e ter uma postura de reflexão diante da riqueza que vai aparecer no final desse capítulo. Alguns perigos da riqueza. A riqueza ela pode te afastar da palavra de Deus. Né? A riqueza ela pode te afastar da palavra de Deus. Isso tem na Bíblia? Vamos dar uma olhada, ó, Marcos capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Né? Então esse texto é da parábola do semeador, e aqui eu gosto da expressão a fascinação das riquezas, porque eu não vou mentir para vocês, eu acho que serve para todos. A riqueza é fascinante, é ou não é? A riqueza é uma coisa fascinante. É fascinante. Não é à toa que Jesus disse, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo. É como se concorresse com a palavra de Deus, acaba sufocando a palavra que foi semeada e aquela pessoa fica infrutífera. Ou seja, a palavra de Deus que foi abrigada não gera fruto, porque a fascinação da riqueza não deixa. A pessoa fica fascinado de alguma forma, algumas coisas a Bíblia não vai explorar, e a gente tem que partir para a interpretação, mas o fato é que Jesus disse que a riqueza fascina, as ambições junto concorrem e a palavra de Deus fica infrutífera no coração daquela pessoa. Então existe um perigo, então nós temos que estar em alerta. Afasta da realidade. 1 Timóteo 6, esse capítulo 6 de Timóteo é um dos que mais trata da riqueza na perspectiva aí do Novo Testamento, de uma ética cristã, tá? Exorta os ricos. Veja, tinha rico na igreja, então não tem nenhum problema ser rico, tá? Então, Paulo está falando exorta os ricos é porque tinha rico naquela comunidade, né? Mas vamos ver se era fácil a coisa aqui, ó. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, Paulo ele tem um cuidado aqui na sua escrita aos ricos e fala, olha, fala para os ricos, né? Não confiar, não depositar esperança na instabilidade da riqueza. Então, qual que é a ideia aqui da revista, e eu estou compreendendo assim, de dizer que a riqueza afasta da realidade, né? Porque muitas vezes a riqueza ela dá uma falsa sensação de segurança. E, de repente, uma crise econômica, uma situação não esperada de mercado, uma guerra, seja lá o que for, né? A pessoa perde o chão, e quando ela perdeu o chão, porque perdeu o emprego, porque perdeu, por algum motivo, a riqueza que tinha, como que ela vai ficar? Se toda a esperança dela estava voltada apenas para as riquezas. Vocês viram o que aconteceu lá no Afeganistão, né? O Talibã tal, tomou o país. Nós temos um ministro, ex-ministro no Afeganistão, antes do país ser tomado pelo Talibã. Ele conseguiu fugir do Afeganistão e hoje ele é entregador de comida na Alemanha, com bicicleta. Já pensou? Sabe esse pessoal que leva aí comida na sua casa, tal, né? O trabalhador comum, né? Que tem um salário baixo, e ele era um ministro,
né? No Afeganistão, devido à guerra, talvez ele não esperava. Ele perdeu talvez um bom salário, o poder político, o poder econômico, e hoje ele está bem na sua questão de integridade física, mas a sua situação econômica, com certeza, teve uma queda assombrosa. A crise de 1929 levou muita gente à falência, e diz alguns especialistas, não numa quantidade grande, né, hoje isso já foi desmentido, mas houve suicídios, houve pessoas que se suicidaram, cometeram suicídio, quando perderam tudo. Será que não se encaixa nesse texto de Paulo, de pessoas que colocavam, depositavam a esperança na riqueza, mas a riqueza não é estável, ela é instável, pois a riqueza, ela pode deixar, de repente, o seu valor de uma hora para outra, seja pelo roubo, seja por uma guerra, seja por uma crise econômica, seja por qual for o motivo, né? Ou seja, de repente, por um agravamento físico, uma doença que leva embora os recursos da pessoa. Não sei, alguma coisa pode acontecer e, de repente, aquela riqueza não foi a segurança que a pessoa acreditava. Então, a riqueza, ela pode ser boa, mas ela não pode ser a fonte da nossa segurança e da nossa esperança. Afastar de Deus, ainda pensando em 1 Timóteo 6, agora o verso 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então aqui Paulo diz que alguns, buscando ficar rico, né, amando o dinheiro, acabaram se desviando da fé. Então, de alguma forma, a riqueza ela pode levar pessoas a se afastar da fé. Aí nós temos aqui um outro texto que eu coloquei. Esse não tem na revista, tá? Até o 1.3 tem na revista. 1.4 eu coloquei, que eu me lembrei e eu acho que tem tudo a ver. É um outro perigo da riqueza. Ela pode levar a pessoa a fazer acepção. A riqueza pode nos levar a tratar com diferença pessoas, né? E é curioso que, nesse caso, a culpa talvez não seja do rico, talvez a culpa seja nossa, né? Vale lembrar que o problema da ganância, da ambição, não é do rico, né? É do ser humano como um todo. Tem muito pobre orgulhoso, ganancioso, ambicioso, no sentido negativo. Tem um outro termo aqui que eu esqueci, que é usado, tem até uma mensagem sobre isso, não necessariamente por ser rico, né? Mas olha a situação como aparece aqui, descrito por Tiago, né? Tiago é outro escritor que fala muito da riqueza, tá? E Tiago aqui desce a lenha, tá? E não era comunista, tá? Tem alguns versículos de Tiago que tem algumas igrejas que se lê e achar que é texto de comunista, mas não é. Deem uma lida comigo. Olha só. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu ficaria em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, olha o verso 5, né? Não é coisa de comunista, não, é a Bíblia. Verso 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Nesse caso específico, é o nosso olhar para o rico, né? Então, talvez a gente, entendendo que aquele que tem riqueza deve ser tratado melhor. Por que a gente vai valorizar mais o que tem recursos do que o que tem menos recursos? Então, ele fala desse mal nessa comunidade, ele diz, cuidado, se vocês fizerem isso, vocês estão com perversos pensamentos, e isso é pecado, né? Então, temos que tomar cuidado. A gangorra da riqueza, isso tem na revista também, né?
Aqui entra um pouco, eu acho, né? Depois o Fernando pode me corrigir, mas um pouco do que o Fernando disse. Muitas vezes, a abundância ou a superabundância de alguns, né? O excesso de riqueza de alguns, talvez possa significar a falta para outros, né? Eu quero mostrar algumas cenas aqui. Olha essa charge que interessante. Nós temos alguém aqui que devora o planeta, né? A ideia seria comendo os recursos do planeta e jogando migalhas. Ali você tem um rapaz negro, né? Pegando migalhas. Essa charge é muito usada mostrando, acho que a Mary poderia até falar melhor, né? Professora de geografia, o quanto que a Europa explorou de recursos da África e da Ásia. Muitas vezes, grandes empresas multinacionais retirando recursos de países do antigo terceiro mundo, se servindo desses recursos na Europa e ficando migalhas para os países latinos ou países africanos. Segundo Eduardo Galeano, um jornalista e escritor uruguaio, o tanto de prata que existia na montanha de Potosí dava para construir uma estrada pavimentada da Bolívia até a Espanha. Já pensou? Tanto de prata que foi retirado de lá, o tanto de ouro que foi retirado do Brasil, outros recursos da África. Então, essa charge, ela tem uma das intenções de criticar que muitas vezes os recursos são acumulados de um lado e outro lado fica com migalhas. Nós temos essa outra imagem que também mostra uma grande divisão, acepção aí que é feito. E isso se traduz na realidade, aí nós temos essa fotografia aqui, que também é muito usada em alguns livros de escola, né, alguns trabalhos também, para mostrar, eu não sei se aqui é do Alphaville, né, que do lado tem a favela, né? Então, nós temos aí lado a lado dois extremos, enquanto um lado você tem piscina no próprio apartamento, né, aparentemente ali, do outro lado você tem uma grande concentração de pobreza, né? Então, essa desigualdade social, essa disparidade social, eu vejo também como uma das marcas do pecado na sociedade, que é muito mais amplo do que algo apenas individual. Eu, particularmente, entendo que o pecado não é apenas pessoal, mas existe um tipo de pecado coletivo. Muitas vezes no Antigo Testamento é mostrado isso para Israel ou para alguns povos, né? Muitas vezes um padrão de vida, uma forma de organização econômica, e aí serve tanto para a esquerda, direita, comunismo, capitalismo, tá? Muitas vezes essas estruturas, e a gente esquece disso, elas estão maculadas também, e elas criam determinadas elites que são mais beneficiadas, mais agraciadas, né? Todos são iguais em direito, né? Mas quando nascem, nem todos são iguais, né? Eu tenho certeza que uma criança que nasce numa comunidade dessa, ela não tem as mesmas qualidades educacionais e de saúde que uma criança que nasceu num prédio do lado. É claro que a criança não escolheu, né, nascer de um lado ou do outro, né? Mas no nascimento temos a igualdade jurídica, mas nós não temos a igualdade nos recursos, né? E isso a gente esquece muitas vezes. Então é um mal social, é um mal que está presente nesse mundo. E Tiago aqui, ele vai lembrar dessa estrutura de riqueza e de opressão. Mais uma vez, Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Atendei agora, ricos. E aqui Tiago é mais duro, né? Paulo é mais bonzinho, né? Exorta os ricos e tal. Mas Tiago aqui parece mais duro, né? Atendei agora, ricos. Chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário, e aqui está o pecado que ele vai condenar, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Parece um texto até do Antigo Testamento, né? Tiago é visto como um livro mais próximo do mundo judaico, né? E ele se parece muito com o Antigo Testamento mesmo. Mas ele diz aqui, ó, vocês reteram o salário dos trabalhadores de vocês. Vocês estão ricos com fraude.
Vocês com fraude retiveram o salário deles. E o salário deles está clamando, né? É curioso, ele fala que o salário retido clama. Eu lembrei do sangue de Abel que clama. Lembra? O sangue de Abel clama. E aqui ele diz que o dinheiro, o salário retido clama, né? E ele fala aqui, ó, o clamor dos ceifeiros. E esse clamor dos ceifeiros, provavelmente não é a oração dos ceifeiros, né? Mas é o clamor. Lembra do povo oprimido no Egito? O clamor do povo chegou até a mim, né? É o clamor da dor, do sofrimento, da escravidão, da opressão. O clamor dos ceifeiros que não receberam o salário, que estão com fome, a criança que chora porque o pai não recebeu o salário e não tem o que dar de comer. Esse clamor subiu até o Senhor dos Exércitos, né? É o que diz Tiago. Verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O povo está morrendo e vocês estão engordando. Vocês viram recentemente uma denúncia, né? Foi até presa uma determinada pessoa que usou recursos de comprar vacina para formar uma fazenda, né? Vocês viram lá, a pessoa tirou foto com cabeça de gado, fazendo churrasco e tal, emitindo notas, né? Usando uma boa parte do recurso que era para saúde para o seu enriquecimento. Seria algo desse tipo, pessoas morrendo por falta de vacina, ou por falta de respirador, ou por falta de oxigênio, e alguém usando dinheiro para o seu próprio benefício, né? Então, vocês estão nos prazeres, né? Enquanto está sendo um dia de muita morte. Verso 6, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. É curioso que, pelo contexto, esses ricos estavam matando o justo, não era na perseguição, eles estavam matando o justo em reter o salário. A pessoa fica sem condições de ter uma vida, né? E acaba promovendo a morte aí, indiretamente, pelo seu uso. Outro perigo, viver de ilusão. Aqui nós vamos, eu já vi que deu a hora agora, né? Eu sabia que tinha muito texto aqui da Bíblia, né? A ilusão, vamos passar um pouco rápido, né? Eu vou tentar terminar em 5 minutos, tá? Jesus ele vai tratar sobre um homem louco. Jesus vai chamar de louco. Então, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. Alguém pede para Jesus: Jesus, entra na briga comigo e reparta a herança, né? No lugar de procurar o Eugênio ou o Edson, ele procurou Jesus para ver a situação da herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tenham cuidado. Então, a ideia hoje da riqueza, apesar da riqueza de fato ser neutra, né? Mas tenha cuidado. Talvez essa seja a palavra para nós, né? Tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Essa era a palavra que eu esqueci de novo e queria ter lembrado, né? Avareza. Avareza tem no pobre e tem no rico, tá? Tem rico que não tem avareza, né? Curioso, e tem pobre que tem avareza. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lembra de Tiago? Por que o rico era melhor tratado? Parece que lá a vida do homem era tratada de acordo com as posses. No nosso mundo, uma coisa que eu vou falar agora, não sei se todos concordam comigo, mas uma das coisas que eu não gosto desse nosso mundo, né, é que de um sistema capitalista mais agressivo, é que tudo vira cliente e mercadoria. Eu tenho que olhar para um aluno como cliente, não como pessoa. Eu tenho que olhar para uma pessoa no hospital como cliente, não como pessoa. Então, no mundo em que tudo vira negócio, a educação é negócio, a saúde é negócio, né? E é cliente. Só que tem um problema. Se ele é cliente e ele não pode pagar, então ele é um mau cliente, né? Mas a dinâmica do nosso mundo é que tudo vira negócio. Escola é negócio, saúde é negócio, segurança é negócio. Quem pode pagar tem segurança melhor, saúde melhor, educação melhor. Quem não pode pagar não tem um bom atendimento, né? E parece que na nossa sociedade a vida do homem, aí a gente tira o não de Jesus, parece que o valor da vida do homem consiste na abundância que ele possui. Se ele tem recurso, ele tem o melhor tratamento. Se ele não tem recurso, ele não tem um tratamento tão bom assim. Mas Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo dizendo: o que farei, pois não tenho de recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei
todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a mim mesma, a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, como Deus chama esse homem? Louco. Então, por isso a ideia aqui, ó, da ilusão. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O seu modo de agir tem sido uma loucura, você não percebe, né? E o que você tem preparado para quem será, nessa noite você morre. Nessa noite você perde tudo. E o que você tem guardado vai ser para quem? Aí Jesus fecha. Assim é. Então, Jesus aqui, de alguma forma, não é o rico em si. Aí é a postura do rico, né? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então existe uma riqueza para com Deus que é diferente da riqueza de recursos terrestres, né? Uma busca sem fim, Eclesiastes 5:10. O nosso tema base é o Eclesiastes 5 hoje, tá? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é ilusão. Lembra da vaidade? É ilusão, né? Quem ama o dinheiro, o amor está voltado ao dinheiro, nunca vai se fartar. Sempre vai querer mais, nunca se cansa. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. E a gente vai focar um pouquinho nisso, né? Às vezes a riqueza, que a gente acha que vai trazer paz, talvez, e aí talvez o Fernando disse aquela hora de uma riqueza muito grande, né? Talvez esses percam o sono com esse medo. Eu coloquei um exemplo aqui negativo, né? Mas vocês vão entender a minha ideia, tá? Vocês sabem quem é esse daqui, né? Pablo Escobar. O Pablo Escobar foi um dos homens mais ricos do mundo, né? Pelos meios ilícitos, né, Fernando? O dinheiro ilícito aí, né? E eu coloquei aqui algumas coisas da revista Aventuras na História para vocês terem ideia do tanto de dinheiro que ele tinha. Contar notas para ele era impossível. Sua fortuna era tanta, está na revista Aventuras da História, tá? Que o cartel de Medellín, né, que ele operava, tinha que gastar $2.500 na época, só com elástico para prender dinheiro. Já pensou? Você tinha que gastar $2.500 por mês em compra de elástico só para prender o dinheiro. Com excesso de cédulas, era tanto, né? Com excesso de cédulas, era um hábito, chegou a queimar cerca de $2 milhões somente para aquecer sua família e proteger sua filha de hipotermia, enquanto estava escondido em uma cabana nas montanhas. Teve uma vez que ele teve que fugir, ficou escondido em um local, fugiu com pressa, não tinha cobertor, não tinha nada, e para não morrer de frio, ele queimou $2 milhões, que estava escondido lá. Escondeu dinheiro e não escondeu roupa para frio. Mas para ele não fez diferença, né? Os ratos também eram seus piores inimigos. O menino que um dia foi pobre, quando adulto, passou a ter uma condição que chegava a transbordar. Ela era tamanha que tinha um prejuízo de 2,1 bilhões por ano, ao não conseguir lavar o dinheiro com a mesma proporção que ganhava. A saída foi ocultá-lo nas fazendas, nas paredes das casas, e segundo seu irmão Roberto Escobar, mesmo fazendo isso, 10% de todo o dinheiro era devorado por ratos ou umidade. Não podia declarar, não podia colocar em banco, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, gasto que gera gasto, né? O ganho que te leva a ter mais ganho para manter essa estrutura. Ali é uma pessoa do crime, né? Mas mesmo pessoas famosas, e aqui é um exemplo de um famoso, mas poderia ser um milionário também, né? George Clooney gasta $1 milhão em segurança para sua família. Aqui nós temos um outro casal famoso também. Nós temos aqui a Beyoncé e o Jay-Z, né? Olha a estrutura de segurança que eles precisam. Quando saem em turnê, eles precisam de 300 funcionários, 500 pessoas para fazer a segurança, 300 funcionários entre eles e o palco, a multidão para não chegar perto, e 50 pessoas para supervisionar. E eles precisam de guardas-costas 24 horas, com eles e os filhos, né? Sem uma privacidade maior. A ideia aqui seria mostrar que, às vezes, o excesso da riqueza ele traz falta de paz, porque você fica, talvez, com medo do sequestro, que é uma realidade, com medo de atentado, que é uma realidade, né? Se for por meios ilícitos, o Escobar tinha medo de ser preso ou dos cartéis
inimigos, né? Se for famoso, também tem medo de pessoas fanáticas, ou seja lá o que for. A pessoa vai perder o sono, não vai dormir tranquilo. Quem assistiu a série do Escobar, né, vê lá que a mãe dele um dia foi numa missa, era muito católica, e lá que descobriram e foram atrás da família para matar a família. Então as crianças não tinham pais. O filho do Escobar tinha um zoológico em casa, mas não podia ir numa igreja porque era perigoso, né? O medo, a insegurança, a ansiedade, né, de perder aquilo que se tem. E aqui tem um texto de Provérbios, é bíblico, tá? As igrejas de muita prosperidade talvez não gostam muito desse texto, mas é uma situação interessante, né, Fernando? Dentro do que ele disse aquela hora. 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, enquanto eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Esse texto de Provérbio é curioso, que ele fala, eu não quero nem a pobreza nem a riqueza. Me dá numa situação que é o necessário de tudo que eu tenha, tá? E a gente conclui aqui, vamos concluir nesse daqui, pensando no texto que é um dos mais importantes sobre riqueza. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Uma vida piedosa, Paulo diz que é um lucro, mas aí é o lucro de riqueza, vamos dizer, uma riqueza no nível mais espiritual, né? Verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Por isso que eu falei que no final eu ia falar da bênção do contentamento. É o estar contente. Ora, os que querem ficar ricos. O problema não é a riqueza. Quando ele fala do querer ficar rico, pelo contexto, é um querer ficar rico que vai passar por cima do outro, que não vai medir circunstâncias. Por isso que ele diz, os que querem ficar rico caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, como se fosse uma doença, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores, né? Então parece que quando se torna um desejo de você lutar para ficar rico de qualquer forma, pode levar a uma tentação, a cilada. Olha quantos termos que Paulo utiliza. Mas ele vai dizer aqui que existe um bem que a gente pode alcançar. Aí, o lado positivo, tá? Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Aí acho que o Fernando está muito Salomão, né? É a riqueza que vem do trabalho, tá vendo? O bem do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, a pessoa tem que encarar como uma dádiva de Deus. Ou, na palavra do Edson no começo, colocar talvez a riqueza como servo, né? E não eu me tornar o servo dela, mas estar a serviço, né? Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. E Paulo termina dizendo, porque aprendi a viver, só o que está grifado aqui de amarelo, tá? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o nosso desafio. Será que a gente consegue viver contente em toda e qualquer situação? Olha o da NVI, que está em amarelo. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Lá em cima, em amarelo de novo, já tenho experiência tanto de fartura quanto de fome, de abundância como escassez. Na NVI, embaixo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí o significado, tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar com abundância, posso estar sem abundância, porque eu sirvo ao Senhor, Ele é o provedor, é a Ele que eu devo a minha segurança, né? E a frase de John Wesley, ganhe tudo o que puder, guarde tudo o que puder e dê tudo o que puder.
John Wesley é fundador do metodismo, então considerado um dos melhores teólogos que nós já tivemos na história. Ganhe tudo que puder, não tem nenhum problema ganhar. Não seja um gastão à toa, gastar à toa. Seja organizado, guarde tudo que puder, mas tenha um coração generoso também. Dê tudo que puder. O que puder, não é o que não pode, é o que você pode, né? Eu acho interessante essa frase aí. E aí nós terminamos a aula. Quem precisar sair da aula, eu não estou achando aqui onde que está o meu Zoom. Achei. Né? Peraí. Pronto. Né? Bom, encerramos aí a nossa aula.